O Bolsonaro está bastante preocupado, tenso mesmo, com a situação política do Jair Renan, o filho mais novo. O Bolsonaro não liga para esse menino, já o abandonou. O problema é que o Jair Renan está muito encalacrado com a justiça. De todos os Bolsonaros, ele é aquele que está com o processo mais avançado. Na minha opinião, vai ser o primeiro a ser preso. E o Bolsonaro talvez queira que ele seja preso. O problema é a Ana Cristina Valle, a mãe do Jair Renan, que também está envolvida no inquérito das rachadinhas do Carluxo. E esse é o problema. O Bolsonaro vê essa situação, fica preocupado, ainda mais porque o Jair Renan começou a falar umas bobagens a respeito das pessoas do Rio de Janeiro e saiu em resgate do filho, porque o Jair Renan precisa em 26 virar deputado federal. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Quem que vai ser o primeiro Bolsonaro a ser preso? Bolsonaro ou o Jair Renan? O Bolsonaro, ele tá com medo da ex-esposa? Se você concorda comigo e gosta de ver o Bolsonaro tremendo, deixa o like e se inscreva no canal. O Jair Renan, ele é o filho mais novo do Bolsonaro. Ele não é o filho que é irmão direto, né, dos três porquinhos iniciais. Porque o Carlos, o Flávio e o Eduardo Bananinha, eles são filhos da Rogéria Bolsonaro. O Jair Renan é filho da Ana Cristina Valle. Que o Bolsonaro teve um caso na época que ele era casado com a Rogéria, a mãe dos três. Então isso aí já mostra certos problemas de família que eles também têm com a Michelle. O Carlos e o Jair Renan não gostam da Michelle e ela também não gosta deles. A gente ficou sabendo que o Jair Renan partiu pra cima da Michelle e foi contido por um segurança. É uma situação bastante complicada, é uma família bem tradicional brasileira, né? Enfim, o Jair Renan, ele é candidato a vereador por Balneário Camboriú. Porque ele precisa virar vereador para depois virar deputado federal e conseguir um foro privilegiado para tentar não ser preso. Mas ele vai ser preso, não tem jeito, né? A gente sabe que a situação dele tá bem pesada. Então, para tentar agradar a população de Santa Catarina e para justificar o motivo dele ter ido para Balneário Camboriú e não ter ficado no Rio de Janeiro, porque ele é do Rio de Janeiro, ele começou a falar que as pessoas de Santa Catarina elas são mais honestas do que a do Rio de Janeiro. E isso criou uma polêmica danada. Porque ele pode muito bem exaltar a população de Santa Catarina e sem denegrir o pessoal do Rio de Janeiro. Mas o Jair Renan, ele é um completo tonto. E o Bolsonaro, preocupado com a situação política do filho, foi até Balneário Camboriú dar uns puxõezinhos de orelha no Jair Renan, segundo informações do Guilherme Amado do Metrópolis. Claro, o Bolsonaro não foi lá por esses dias, né? Porque ele tá viajando, foi lá para Manaus, agora tá sendo transferido de UTI, foi abandonado pela Michelle. Uma situação muito esquisita, eu até dei um chute aqui no tripé. O Bolsonaro, ele fala que ele tá preocupado com a situação política do filho, mas quando ele esteve a primeira vez em Balneário Camboriú, teve lá o evento, o Jair Renan nem tava com ele no palanque, pô, não tiraram uma foto. Situação mais estranha. O que acontece é que há uma preocupação para projetar o Jair Renan para 2026. Esse é o grande caso. Porque o PL precisa aumentar a sua bancada em 26, o Jair Renan é um puxador de votos em Santa Catarina, e também para ter uma proteção jurídica, porque o Jair Renan virou réu na justiça. A situação do Jair Renan, de todos os integrantes da família Bolsonaro, é a mais complicada e a mais avançada. Ah, mas o Bolsonaro daqui a pouco também vai receber denúncia na PGR? Sim. Mas o caso do Bolsonaro vai ter o julgamento, há toda uma pressão, há toda uma comoção. Ah, o Jair Renan não vai ser julgado? Vai ser julgado também, mas é um processo muito mais rápido. Porque a situação do Bolsonaro envolve inquérito de joias, inquérito de milícia digital, 8 de janeiro, certificado de imunização falsificado, são várias coisas. O Jair Renan está sendo acusado de dar um calote no banco, porque eles pegaram um valor grande, 300 mil, ele e o sócio dele, que aparentemente é um estelionatário, e eles deram um calote no banco, não pagaram a dívida. O banco entrou com uma ação, verificaram ali que ele tem documentos falsos e por isso ele vai ser preso. Então é uma situação que não tem muito pra onde fugir. Qual que vai ser a alegação? Ah, estão me perseguindo? Estão perseguindo. Você pegou o empréstimo, não pagou. A prova tá aí. Ó, tem aqui o contrato do empréstimo, 300 mil. Você devolveu? Não. Cadê o depósito? Não tem depósito, então você deu calote, acabou. Não tem muita questionamento, narrativas que podem ser criadas. E o fato do Jair Renan ser o filho mais exposto da família Bolsonaro o coloca como sendo o candidato a ser preso. Porque o Eduardo Bolsonaro não gosta do Jair Renan, o próprio Bolsonaro já falou, isso é público. E aí, como ele não tem muita relação com o Bolsonaro, não possui foro privilegiado, ele é candidatíssimo a ser preso. Ele não tem nada.
Ah, mas o Bolsonaro também não tem foro. O Carlos também não tem. Concordo. Mas o Carlos é próximo da família. O Bolsonaro não tem foro, mas o Bolsonaro é o Bolsonaro, foi ex-presidente da República. Então ele tem condições de peitar. O Carlos também tem. O Jair Renan não tem. O Jair Renan vai ser preso. E o que o Bolsonaro vai fazer? Nada. E assim, de todos os filhos do Bolsonaro, ele é o mais pastel. Ele é mais pastel do que o Eduardo. Porque o Jair Renan, ele nasceu bem depois, ele nasceu em 97. Na época que o Renan nasceu, o Bolsonaro já estava consolidado como deputado federal. E quando ele começou a se entender por pessoa, lá nos anos 2000, todos os irmãos dele, com exceção do Eduardo, já eram políticos. Então a situação da família Bolsonaro, quando o Jair Renan cresceu, era muito melhor na época do que na época que eles eram pequenos, os 3 porquinhos iniciais eram pequenos. Porque eles passaram por dessabores, o Bolsonaro era o capitão da bomba, foi expulso do exército. Então a mentalidade do Jair Renan é uma mentalidade mais festeira, ele é boêmio, vai lá, pega o Diego Pupi, o que o Carlos não pôde fazer. Então ele tem uma mentalidade mais pueril, mais infantil, o que deixa ele muito mais suscetível a levar esse tipo de golpe, né? Ou ter essa associação de ser enganado ou não, vai saber o que aconteceu. O problema é que não adianta o Bolsonaro querer abandoná-lo para ser preso, como ele já fez. Porque quando houve o primeiro quiprocó jurídico do Jair Renan, o que o Bolsonaro falou? Não, ele nem mora comigo, ele mora com a mãe. Nem sei o que está acontecendo com ele. Que é estranho. E na primeira vez que o Bolsonaro esteve em Santa Catarina, agora em 2024, o Bolsonaro não quis ninguém no palanque, beleza. Colocou lá o prefeito de Balneário Camboriú, tudo bem. O governador do estado, tudo bem. E o Jorge Seife, tá bom. Mas o filho? Ele não quis nenhum pré-candidato, mas o filho, nem pra tirar uma foto. Ah, o Jair Renan não está. Cara, como que você não vai estar lá? O seu pai tá lá, o seu pai é o maior puxador de votos que você pode ter e ele não vai. É um erro imenso. Mas o Bolsonaro só não pode abandonar esse moleque por conta da Ana Cristina Valle, a segunda esposa. Porque foi a Ana Cristina Valle que arquitetou as rachadinhas. Tanto que a irmã dela trabalhava nos gabinetes da família Bolsonaro. E a irmã dela, a Andréa Valle, falou que o Bolsonaro sabia de todo o esquema. E a Ana Cristina Valle, que tá na Noruega, tá no Brasil, ela escafedeu-se. Ela tá sendo investigada no esquema das rachadinhas do Carlos, que tá com o inquérito aberto também e vai ser finalizado. O Carlos também que não abre o olho, que ele vai pro Chilindró. E não vai pro Chilindró indígena não, vai pro Chilindró, porque a gente sabe que o Carluxo ele gosta de índios. Mas se o Bolsonaro abandonar o filho, o que a Ana Cristina Valle pode falar em depoimentos? O que a Ana Cristina Valle pode fazer contra o Bolsonaro e contra o Carlos? Então o Bolsonaro ele teve que correr e ajudar o filho. Tanto que 2 dias depois do fiasco de Copacabana, Bolsonaro viajou até Santa Catarina e desfilou com o filho dele em Florianópolis. Ele e o Jorginho Melo. Ele, Jair Renan e o Jorginho Melo. Para mostrar que o Jair Renan é um candidato do Bolsonaro e tem o apoio do Bolsonaro. E depois eles participaram de um evento religioso lá em Balneário Camboriú. O Jair Renan precisaria do apoio de Bolsonaro para ser vitorioso como vereador de Camboriú? Não. Porque é mais do que suficiente, né? É um estado super bolsonarizado. Mas é importante que o Jair Renan herda capital político do Bolsonaro para 2026, onde há toda essa projeção do PL aumentar a bancada. Então, quanto mais pessoas atreladas a Bolsonaro, e no caso de Jair Renan é alguém fortemente atrelado ao ex-presidente, melhor para as pretensões do partido.